Olá, então agora nós estamos iniciando a apresentação do nosso trabalho de sociologia, que o tema é Sentido de Modernidade Fluida. Os componentes do grupo são Amanda Grazielli, Marília Soares, Maria Eulália e Nicole Heloise. A seguir, nós vamos ver o ponto de vista de Bauman a respeito desse assunto. Então, agora eu vou falar um pouco sobre a biografia dele. Bauman nasceu na Polônia no ano de 1925, numa família judia, e veio a falecer em 2017. Ele foi um filósofo, sociólogo, professor e escritor polonês. Sua obra influencia estudos em sociologia, filosofia e psicologia. Ele é um dos maiores intelectuais do século XXI. Ele estudou sociologia na Academia de Política e Ciências Sociais de Varsóvia e prosseguiu nos estudos, cursando mestrado na Universidade de Varsóvia. Ele foi o autor do conceito modernidade líquida, o qual expressa que estamos vivendo tempos de instabilidade e volatilidade. Agora eu vou falar um pouco sobre o livro dele, Modernidade Líquida. Modernidade Líquida foi publicado próximo ao ano de 2000, na virada do século, sendo efetivamente lançado em 2001. Naquela época, o mundo estava em pânico, pois havia diversas previsões de panos tecnológicos em programas e computadores espalhados pelo mundo, o famoso bug do milênio. Ou seja, as máquinas e aplicativos computacionais estavam escritos e preparados para executar até 1999, o que exigia muitas adaptações para que não houvesse um caos tecnológico nos diversos setores e segmentos da vida moderna. Bom, a obra de Bauman aponta e analisa as mudanças vivenciadas pela sociedade atual que atravessa desde o individualismo nas relações de trabalho, de família e comunidade, e indica que o tempo e o espaço deixam de ser absolutos e concretos para serem líquidos e relativos. Como mencionado, esse livro ganhou muito destaque, onde fala sobre o conceito de modernidade sólida e líquida. A seguir, vemos as características de cada uma delas. Modernidade sólida. Previsibilidade, firmeza e determinação. Modernidade líquida. Imprevisibilidade, movimento e acaso. Bom, Bauman também dizia que o que começou com a industrialização agora entrou numa era mais madura, uma modernidade tardia. Conforme o avanço da tecnologia, ela foi se tornando cada vez mais sofisticada. Isso, então agora nós vamos adentrar um pouco mais no assunto de modernidade sólida. Daí, para a gente poder entender bem o conceito de modernidade sólida de Bauman, é importante que a gente entenda o que significa solidez, né? Que significa algo sólido, rígido, firme e que não se adapta com facilidade a novas condições. Com isso em mente, a gente pode notar que os períodos que a gente chama, né, de modernismo e pós-modernismo são classificados justamente nesses que já foram citados, né? Que é o da modernidade sólida e a modernidade líquida. Então, essa modernidade sólida, ela começou a acontecer na virada do tempo da Revolução Industrial. Então, foi nesse período que o socialismo começou a perder força, né, junto com a União Soviética, e com isso o capitalismo passou a exercer uma maior influência na sociedade. Então, esse período, ele ainda tinha muitos laços com a família tradicional, com toda aquela questão de valores que eram importantes para os seres, e esses valores, né, eles se mantiveram duradouros por um bom tempo. E as identidades dos indivíduos eram pouco heterogênicas, ou seja, não era muito valorizado essa questão da pessoa ser seu individualismo, da pessoa cada um ser tão diferente, né? Eles buscavam, na verdade, uma padronização, que todo mundo fosse o mais parecido possível. Tinha muito esse negócio, né, dos trabalhos serem bem definidos, trabalho para homem, trabalho para mulher, tudo que acontecia mais numa sociedade um pouco mais antiga. Outra coisa que a gente pode perceber, que é importante destacar, é que a economia daquela época se baseava na produção industrial de bens de consumos, né, em fábricas e instalações industriais.
Então havia, né, nessa época, grande presença de regras, aceitação de autoritarismo e violência para garantir ordem. As pessoas acreditavam que era necessário chegar a esse ponto para conseguir garantir respeito, né, das pessoas. Também as ações sociais eram rígidas e inflexíveis. Mas aí também era um período de muitas certezas. As pessoas acreditavam, né, como não haviam muitas mudanças, então elas todas já estavam mais adaptadas a essas condições. Agora vamos falar, aprofundar, né, sobre a questão da modernidade líquida. Para definir o conceito de modernidade líquida, Bauman observava e costumava dizer que as tentativas de definir a modernidade líquida eram praticamente um paradoxo. E por que seria um paradoxo? Porque isso está relacionado, está ligado com a condição global, a uma escala global. E isso vai fazer com que carregue inúmeros fluxos de incerteza e muitas mudanças, implacáveis mudanças. E quando a gente trata da questão do nível ideológico, a modernidade líquida traz o ideal iluminista. Que o que seria esse ideal iluminista? E o que ele diz, no caso, né? Esse ideal iluminista, ele diz que o conhecimento científico poderia ajudar problemas sociais e naturais. E aí a gente pode também trazer esse outro ponto aqui muito importante, que é o surgimento dessa questão dos status. E muitos deles são status ambíguos. E o que seriam esses status ambíguos, no caso, né? Seria a questão muitas vezes aplicada a cientistas, especialistas e pesquisadores, vistos que muitas vezes eles eram vistos como solução ou a causa do problema. Então, quando acontecia alguma coisa que eles não conseguiam solucionar, né, tendo em vista que eles eram hipervalorizados e hipersaturados, né, que tinham estudo, conhecimento e tal, então se eles não achavam a solução, eles seriam a causa, né? E outro ponto aqui importante para a gente falar é que enquanto a modernidade sólida focava na produção dos bens de consumo, a modernidade líquida ela focava no consumo desses bens e nos serviços, que a gente vai abordar essa questão um pouco mais na questão da sociedade global fluida aqui para frente. Então agora nós vamos adentrar nesse assunto, né, da sociedade global fluida. A sociedade global fluida trouxe à tona a ideia de autocriação da identidade pessoal, que se dá através de consumo, já que as fontes tradicionais de identidade, como o status profissional e os laços familiares, se afrouxaram sob a modernidade líquida. E dando continuidade nessa questão que Nicole falou, mostra aquela questão do individualismo, né, da sociedade líquida, que é quando as pessoas começam a buscar cada vez mais essa questão do consumo, não só de produtos, mas também dos serviços, né, que elas buscam um rumo para a vida delas, muitas vezes, se utilizando de terapeutas, psiquiatras, psicanalistas, conselheiros de estilo de vida e coisas do tipo, para buscar um jeito de conquistar as metas que eles tinham individualmente. Isso. Outro ponto interessante que a gente pode notar é que a globalização, ela parece ter um maior impacto, né, na disseminação da competitividade entre os povos e os países. Seu objetivo deveria ser unir, né, os países entre si, mas a gente percebe que como há uma grande luta pela sobrevivência, também na busca de novos mercados, a gente também pode perceber a exploração de mão de obra mais barata, e tudo isso está estimulando mais a força da inimizade do que promovendo as pacificações entre essas comunidades. A gente também pode perceber que existem sociedades que estão querendo, ainda resistem a essa ideia de sociedade líquida e que ainda buscam os conceitos e os antigos valores da sociedade sólida, porém a gente percebe que eles não estão sendo bem sucedidos. Bom, ainda seguindo essa linha de raciocínio que a Amanda falou, né? Balma então usou o termo turistas para denominar as pessoas que mais se beneficiam da fluidez da modernidade líquida, podendo fazer o que quiserem sem nenhum empecilho. Isso, completando o que a Amanda falou, mostra que só essas pessoas podem estar sendo beneficiadas totalmente pela ideia de globalização, né? E aí, para finalizar, nós trouxemos aqui essas imagens numa tentativa de explicar mais ou menos o conceito da questão do indivíduo dentro dessa sociedade.
que no caso aquela primeira imagem está relacionada com a modernidade sólida, né? Que é aquela questão da padronização, que os bonequinhos estão ali todos pintando de vermelho para ficarem iguais, entre aspas, né? E aí, na segunda imagem da direita, nós temos a questão da modernidade líquida, né? Que traz a questão do individualismo, por isso que está saindo ali vermelhinho, e enfim, trazendo à tona aquela questão da busca pelas conquistas e se deslocar para os lugares, e enfim. Exatamente. Então, é importante também ressaltar que todos os pontos notados, né, no decorrer do trabalho mostram o ponto de vista de Bauman em relação a esse assunto. Então, foi isso. Essa foi a nossa apresentação do trabalho. Obrigada pela atenção. Espero que tenha ficado. Obrigada. Tchauzinho.